Então, no sexto lugar, nós vimos que ser salvo é recuperar o planeta. A próxima, sétimo significado de ser salvo. Sétimo significado de ser salvo é abrir mão da autorreferência. É abrir mão da autorreferência. O que é abrir mão da autorreferência? Lá em Gênesis 3:22, Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, aí o Senhor decidiu impedir o acesso à árvore da vida. O que é a gente ser autorreferência? Quando o inimigo disse assim, é certo que não morrereis, é que Deus sabe que no dia em que dela comerdes, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual foi a sutileza do inimigo aqui? Primeiro, quando ele disse: vocês serão como Deus. Era hora de os irmãos lá, os nossos pais, dizerem: olha, como Deus a gente já é, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, então você não está contando nenhuma novidade, como Deus a gente já é. Mas eles não tiveram essa presença, eles não viram isso. E o que foi que o inimigo sugeriu? Sugeriu que eles seriam conhecedores do bem e do mal. E esse foi um outro equívoco, porque conhecedor do bem e do mal eles também já eram. Se você fosse visitá-los lá no jardim e você perguntasse o que pode fazer aqui, eles diriam para você: pode comer de todas as árvores aí, do fruto de todas as árvores. E se você perguntasse: e o que não pode fazer? Eles também diriam: não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Então eles sabiam a diferença entre o bem e o mal. Agora, se você perguntasse para eles: como vocês sabem que comer desse fruto do meio do jardim é mal e comer das outras árvores é bom? Aí eles diriam para você: porque Deus disse. Então, o que foi que o diabo sugeriu para eles? Que eles se tornassem a sua própria referência de bem e de mal. Foi isso que ele sugeriu. Ao invés de vocês precisarem de Deus para dizer para vocês o que é bom e o que é mal, vocês mesmos dizem. Só que isso é o estado de guerra, né? Porque qual é o problema? O que é bom para mim pode não ser para você. E vice-versa. E aí, qual batalha que nós temos agora? É qual dos conceitos de bem e de mal vão triunfar? O meu ou o seu? É o grande problema, muitas vezes, na família. Quem é que manda aqui? Quem é que diz o que é o bem e quem é que diz o que é o mal aqui? Aí o marido diz: sou eu. A mulher diz: não, sou eu. O filho diz: não, nenhum de vocês dois. Então quem é? Todo mundo se tornou autorreferência. Quando todo mundo se torna a sua própria referência de bem e de mal, nós acabamos de entrar em estado de guerra. Ponto. Qual é a única maneira de voltar à paz? Abrir mão de ser a autorreferência de bem e de mal e devolver esta prerrogativa única e exclusivamente para Deus. É o único jeito. Bem é o que Deus diz que é bem e mal é o que Deus diz que é mal. É o único jeito de sair do estado de guerra. Então, o que significa que uma pessoa foi salva? Que ela não é mais a sua referência de bem e de mal. A referência de bem e de mal dela é Deus. Bom, vocês já perceberam que nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Muitos não conseguem, né? Talvez aqui todos consigam, mas uma boa parte não consegue. Por quê? Primeiro que nós estamos divididos, né? Por que nós estamos divididos? Porque Deus fala coisas diferentes para pessoas diferentes? Não.
porque cada um de nós é a sua própria referência, de bem e de mal, tá certo? É nossa luta pela verdade. Você está num lugar, aí o pastor diz é assim, você discorda, vai lá e funda outra igreja, porque você discordou do Espírito Santo? Não. Você discordou do conceito que o pastor tem sobre o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira. Aí você vai e leva a sua interpretação, até encontrar alguém no seu meio que também discorda de você e cria outra. E por aí vai. Tá certo? Esse é o nosso jeito. Os católicos, a gente pensa que os católicos não fazem assim, eles fazem também, só que eles criam ordens. Fica todo mundo debaixo do Papa, mas tem os dominicanos, tem os franciscanos, tem... E aí vai, isso não acaba nunca. Porque nós todos somos nossa própria referência de bem e de mal. Então, o que é salvação? O que significa ser salvo? Entre outras coisas, significa ter aberto mão de ser a própria referência, a sua própria referência de bem e de mal. E esse é um ato de submissão a Deus consciente. Consciente. E assim, muita gente, se eu dissesse isso para um montão de gente, muita gente diria assim, não, mas nós somos assim. O problema não é que nós somos assim, é que o que acontece é o seguinte, eu digo para você o que é que Deus diz que é bom e o que é que Deus diz que é mal. É assim que nós somos. Não é Deus diz para nós, é eu digo, a minha interpretação de Deus é melhor que a sua. Aí você diz, não, a minha é melhor que a sua. Eu digo, então você funda a sua igreja, eu vou fundar a minha. Então não é que nós estamos lutando pela verdade, nós estamos lutando para dizer quem é o melhor intérprete da verdade. Se a gente tivesse mesmo essa postura, a gente primeiro se perdoaria sempre, porque isso é o que Deus diz para fazer sempre. Segundo, a gente lembraria que o amor é o que une perfeitamente, então a gente tem de amar. Terceiro, a gente se lembraria que quando há divisão entre nós, a Bíblia recomenda que a gente se recolha em oração e deixe o Espírito Santo nos conduzir. E por aí vai. Por aí vai. Bom, mas também eu já estou pedindo demais, né? Quando estou falando isso, também já é exigência, já está pedindo demais. Se a gente conseguir, na casa da gente, deixar Deus reinar, já está bom. Já está bom. Não precisa ir tão longe, não. Se a gente, na casa da gente, já conseguir levar todo mundo a essa consciência de que bem é o que Deus diz que é bem e mal é o que Deus diz que é mal, já entrou salvação na nossa casa. E é claro que isso leva a gente ao quê? A depender de Deus, né? Isso leva a gente a depender de Deus, a gente vai ter de orar muito mais, a gente vai ter de buscar o Senhor muito mais. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Isso leva a gente a depender de Deus, a buscar mais o Senhor, a orar mais, a clamar mais, a jejuar mais, a gente fica dependente de Deus. E esse é o ponto. Então, quantas vezes nós estamos dispostos a isso? Não são muitas vezes, não. Até porque nós todos temos uma tendência a ser a última palavra. Não, eu já vi. Eu já vi. Já está visto. Mas a vida cristã é uma vida de dependência de Deus. Porque ser cristão é um mistério. Jesus Cristo disse que aqueles que são nascidos de Deus são como o vento. Ele não está dizendo que o Espírito Santo é como o vento. Ele está dizendo que aquele que nasce do Espírito é como o vento.
que você não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai, porque ele é conduzido pelo Espírito. É uma batalha. E para a gente que apacenta a igreja de Cristo, é uma batalha imensa, porque como é que se apacenta um vento? Não é não? É difícil apacentar vento. A menos que você também seja como um vento e perceba mesmo o movimento do Espírito Santo. E aí isso bota a gente de joelhos, né? A gente bota a gente de joelhos. Porque não é esse o segredo da caminhada cristã? O povo de Deus caminha de joelhos. Porque caminha sob a orientação do Espírito de Deus, caminha de joelhos, o tempo todo perguntando ao Senhor: Senhor, para onde que o Senhor está indo? O que o Senhor quer? Qual é a tua visão? O que o Senhor deseja? Né? Para a gente é complicado, porque a gente gosta dessas coisas mais estruturadas, então a gente faz estatuto e tudo isso, porque aí a gente já não precisa mais tanto da interferência do Espírito Santo, porque já tem um estatuto. Não é que eu sou contra o estatuto, não, não sou não, inclusive agora mesmo estava assinando um aí. Não sou contra não, mas o Espírito Santo é quem é o grande condutor da igreja. E isso exige estar de joelhos. Isso exige estar de joelhos. Não tem saída. Porque tem de afinar a sintonia. Tem de afinar a sintonia. Senão você não percebe. Então, ser salvo é ter aberto mão de ser autorreferência. Ser salvo é recuperar a eternidade pela ressurreição. Então disse o Senhor Deus: eis que um homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Nós perdemos o direito a viver para sempre. E aí a gente, ser salvo é recuperar isso. Por isso que a salvação só termina com a ressurreição. Entende lembrar disso sempre, porque nós temos a tendência, principalmente nós que vivemos num mundo marcado pelo Espiritismo, a gente tem a tendência de sonhar em ser espírito de luz. Entendeu? Ou numa linguagem melhor traduzida, fantasma iluminado. A salvação não é para a gente acabar sendo fantasma iluminado, não. A salvação é para a gente voltar a ter corpo e viver corporalmente para sempre. Lembra que primeiro Deus criou o corpo e depois soprou o espírito. Ser humano tem corpo e ressuscitará com um corpo que não tem limites. O pessoal fala assim: não, mas o corpo é uma prisão. Uma prisão é o pecado. Prisão é o pecado, não é o corpo. Prisão é o pecado. Não é o corpo que é prisão coisa nenhuma. É que não era para acontecer com o corpo o que aconteceu. É por isso que a morte é uma tragédia, porque senão a morte vira uma festa, ué. Agora está bem, se libertou da prisão do corpo, está lá com Jesus e está desfrutando das bênçãos de Jesus e tal. Não, é verdade que está lá com Jesus, é verdade que está desfrutando da presença de Jesus, mas esperando a ressurreição. Sem ansiedade, porque está lá na presença do Senhor, o Senhor está guardando a pessoa para o dia da ressurreição. O Paulo está esperando a ressurreição, o Pedro está esperando a ressurreição.
E é um negócio tão esperado que o Paulo diz que no grande dia os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, aleluia, né? Queira Deus, amém. Não é? Porque eu quero participar do arrebatamento. Pois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olho. Mas primeiro os mortos recuperam, porque eles estão aguardando há mais tempo. Tá certo? Eles estão há mais tempo esperando. Então. Sem ansiedade, porque estão na presença de Deus, estão desfrutando da presença de Deus. Mas a história não acabou. A história só acaba com a ressurreição. Então, ser salvo é ter essa esperança da ressurreição. Quando nós voltaremos a ser gente como Deus sonhou. Então, o que é ser salvo? É ter a esperança da ressurreição, essa consciência da ressurreição. Não fica sonhando em ser fantasma iluminado, não, por favor, hein? Nada disso. Nosso negócio é ressurreição. Além do que, nós nem somos gente iluminada. Tá certo? A Bíblia diz que nós somos gente luminosa. Se você é gente iluminada, então você está do lado de fora. Porque os que estão do lado de dentro são luminosos. Porque a Bíblia diz que os que estão no reino são a luz do mundo. Então nós somos gente luminosa. A vida de Cristo está em nós. E a vida de Cristo é a luz do mundo. Então nós não somos iluminados, porque iluminado a luz está fora, batendo em cima do sujeito. Nós não. Nós temos a vida de Cristo, e a vida de Cristo é a luz do mundo. Por isso Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Ele não disse: vós sois os iluminados do mundo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. E disse mais: eu acendi vocês. E acendi vocês não para botar debaixo do sofá, mas no velador, para vocês iluminarem toda a casa, todo mundo. E eu quero que vocês sejam como uma cidade edificada sobre um monte que ninguém pode deixar de ver. E disse mais: a luz de vocês aparece nas boas obras de vocês. Então nós somos seres luminosos. Cuidado com isso, porque fica aqui nesse ambiente cheio dessas visões esotéricas, e você vai virando esotérico sem perceber. Não caia nessa. Não caia nessa. Nós somos seres luminosos, porque a vida de Cristo está em nós. Tá certo? Por isso disse o Senhor: vós sois a luz do mundo, não os iluminados do mundo. Então isso é recuperar a ressurreição, recuperar a eternidade pela ressurreição. O que é uma pessoa salva? É uma pessoa que saiu do inferno. Você poderia dizer: mas essa não era a primeira coisa que você tinha de ter dito? Deveria ser, mas eu deixei aqui porque isso aqui todo mundo já sabe, todo mundo pensa que já saiu. E na verdade já saiu. Mas lembre-se que sair do inferno é também ter um inferno tendo saído de você. Então por isso que eu antes mostrei para você um montão de situações que demonstram que o inferno já saiu da gente. E o fato do inferno ter saído da gente é a grande prova que a gente dá de que saiu do inferno. Porque tem uns irmãos assim, que ele jura que saiu do inferno, mas você jura que o inferno não saiu dele. Aí não dá para fazer negócio com ele, não dá mesmo. Ele fala, a gente não escreve, porque, não, meu irmão falou, não, o que aquele irmão fala, ele é gente boa, mas o que ele fala é melhor não escrever.
Porque dá que você escreve, depois você vai cobrar e vai ficar feio para ele e para você, constrangedor, deixa para lá. Por que a gente faz isso? Porque a gente até acredita que ele saiu do inferno, mas percebe que o inferno não saiu dele. E a salvação não é só sair do inferno, é o inferno ter saído da gente, porque ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa tradução é ótima, porque a palavra, a tradução na atualizada é nos tirou do império das trevas. Mas como nós temos a palavra império como uma palavra política, então a gente pensa que império é assim como foi o Brasil, né? O Brasil era império. Então é uma nação regida por um imperador que dá a última palavra ou coisa semelhante. Mas o significado mesmo daquele texto é potestade das trevas, do poder que as trevas tinham sobre nós. É mais do que estar debaixo de uma dimensão geopolítica chamada império. É estar debaixo de um poder que oprime a gente e faz a gente fazer o que ele quer, que rouba a nossa vontade e a nossa personalidade, que faz da gente gato-sapato. Então, o Senhor nos tirou da potestade das trevas. Ele quebrou o poder que as trevas tinham sobre nós e que nos forçava a fazer o que as trevas quisessem que nós fizéssemos. E só não faziam mais porque a graça comum de Deus não deixava. Que é o que você percebe no mundo. Certamente você já parou para se perguntar por que é que gente que não é cheia do Espírito não é gadarena? Quem está impedindo o inimigo de possuir definitivamente essas pessoas? Deus, né? Os dois primeiros movimentos da redenção, Deus impedindo que as trevas tomem conta de tudo, para dar tempo aos seres humanos. Porque gente que está presa à história como nós, precisa de tempo. Deus não precisa de tempo, mas nós precisamos de tempo. E Deus invadiu a história para nos dar vitória no tempo. Então, Ele nos tirou da potestade, aquele poder que antes vinha e fazia da gente gato e sapato, não está mais sobre nós. Agora nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. Que mudança, hein? De potestade das trevas para reino do Filho do seu amor. É uma outra dimensão, uma outra realidade. É a realidade da salvação, do amor de Deus. E agora significa que nós somos guiados por um outro princípio, que não é mais o princípio das trevas. É claro que isso bota uma responsabilidade do tamanho do mundo nas nossas costas. Qual é? Que todas as vezes que eu pequei, pequei porque quis mesmo. Não tinha poder nenhum me forçando a fazer isso. Entendeu? É diferente das pessoas que ainda estão sob a potestade. Você mesmo já ouviu, certamente já ouviu gente, principalmente maníacos e gente, serial killers e tal, que quando eles vão dar um depoimento, eles falam, tinha alguém que me forçava a fazer isso, tinha uma voz que me mandava, tinha... Parte daquilo é esquizofrenia, é problema de ordem mental, mas parte daquilo é a potestade das trevas que a Bíblia fala. Porque essas coisas se confundem todas, né? Essas coisas se confundem. Então eles tinham realmente um poder ali que podia fazer deles gato e sapato. Por algum motivo que sabe Deus o porquê. Nós não temos mais isso. Nós não temos mais isso.
Nós fomos transportados, nós fomos tirados, arrancados desse poder das trevas. Esse poder das trevas não pode mais ser exercido sobre nós. Então, todas as vezes que a gente se aliar às trevas, a gente se aliou porque quis mesmo. É uma prerrogativa nossa. Esse é o lado ruim do negócio. Não tem mais desculpa. Mas o lado bom é que esse poder não está mais sobre nós. Agora, ele está nos tentando o tempo todo. Chamando para o lado da rebelião o tempo todo. E chamando a gente para esse hedonismo o tempo todo. Essa coisa de querer satisfazer os apetites, essa coisa hedônica de querer, de não adiar prazeres, essa coisa, a gente está sendo chamado o tempo todo. E isso, depois que você abre a porta para isso, isso é insaciável. Insaciável. Isso não para. Não para. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Você pensa que está tendo, mas você está sendo escravizado. Você está sendo escravizado. Porque o que é que caracteriza alguém sob escravidão? É quando essa pessoa não consegue mais dizer não. Quando a pessoa não consegue mais dizer não, ela foi escravizada. Eu lembro, hoje em dia essa não é mais uma questão, mas no passado, uma das questões que a gente sempre falava quando ia pregar o Evangelho, até porque era um outro tempo em que as pessoas nem tinham essa consciência como tem hoje, uma das coisas que a gente sempre esbarrava era no problema do vício do cigarro. Isso já... Hoje a própria sociedade luta contra esse vício, denuncia esse vício, etc, etc. Mas no passado não era assim. Eu me lembro que muitas vezes a gente saía para evangelizar e o camarada dizia assim: vocês aí são uns covardes, vocês dizem aí que a gente, que fumar é pecado, não sei o que lá, mas vocês morrem de vontade, vocês são aí amedrontados, vocês não têm coragem, vocês não são livres. E aí eu sempre que ouvia uma bobagem dessa, eu dizia, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu começo a fumar hoje e você para agora. Pronto. E aí nós vamos ver quem é livre. Não é assim. Então vamos rever tudo de novo aqui. O que você está falando? Eu começo agora. Pode dar aí um seu. Eu começo agora. Mas você para agora. Porque você é livre, você não faz isso porque você é livre? Você para agora. Não consigo. Então você não consegue e não é livre. Você é um escravo. E é isso mesmo. E agora, indo para esse lado da questão mais densa, entrou nesse mundo aí, hedônico, não para, é insaciável esse negócio. Vai virando escravo. E eu conheço crentes que entram nesse negócio, porque fica essa tentação, né? Do prazer, que na verdade são falsos prazeres. Isso não é prazer coisa nenhuma. Tá certo? É a mesma coisa que você dizer que está se coçando por prazer. Você não está se coçando por prazer, você está se coçando porque você está doente. Não é isso? A gente coça porque está doente. É claro que quando a gente está se coçando parece prazeroso, não tem nada a ver, aqui não tem nada de prazer, é doença. E só vai parar quando ferir. E para de coçar, não porque curou a enfermidade, mas porque agora ganhou outra. Que dói mais do que a primeira, que incomoda mais do que a primeira. Que agora está ferido mesmo, está sangrando, está doendo.
Mas a gente às vezes prefere ficar sentindo a dor de ter sangrado, de ter se ferido, do que ficar com o incômodo da coceira. O que tem de prazer nisso aí? Não tem nada de prazer nisso aí. Isso aí tinha de resolver com uma boa pomada, um bom dermatologista, uma coisa assim. Não tem nada de prazer nisso. Mas a coisa é vendida como se fosse. Não, gente, tudo que você não consegue dizer não, escravizou você. Escravizou você. Uma vez um moço me perguntou assim, como é que você acha, por que você acha que os seres humanos pecaram lá no jardim? Falei, porque eram livres, curiosos e podiam dizer não, né? Aí ele disse, Falou, não, mas eles não era o mal? Não. Se fosse o mal, eles não poderiam dizer sim. E nem poderiam dizer não. Eles eram livres. Foi a única vez na história da humanidade que nós éramos realmente livres. Podíamos dizer tanto sim quanto não. E aí eles disseram sim para o inimigo e não para Deus. E foram movidos pela curiosidade. Aceitaram a dúvida razoável que o diabo semeou. Eram caras que tinham o planeta na mão, fizeram uma análise biológica e viram que o fruto não tinha nada de errado aparentemente e comeram. Porque o texto diz isso, que eles olharam o fruto e viram que fizeram uma análise e viram, não tem nada de diferente desse fruto em relação aos demais. É uma coisa de ciência, inclusive. É que a linguagem é uma linguagem primitiva e a gente não percebe, né? Mas você tem de lembrar que a primeira tarefa que Deus deu para o homem foi uma tarefa científica. Vai e conhece o planeta. Faz uma classificação das espécies, volta aqui e diz para mim o que é o planeta. Ele voltou dizendo, classifiquei tudo, reino animal, reino vegetal, animado, inanimado, mineral, sei tudo. Sei tudo, classifiquei tudo, dei nome para tudo, alistei as qualidades comuns e as diferentes, tenho o planeta na mão. E Deus disse, o que mais? Ele falou, aí eu percebi que estou sozinho, que eu sou o único da minha espécie. Pronto, agora que você já se deu conta de que você sozinho não dá conta, então agora vamos terminar a criação. Porque você tem sempre de se lembrar que a criação só termina quando o homem diz, esta finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse que é o ponto, a gente para sempre antes, porque sempre foram os homens que interpretaram a Bíblia. Mas a criação só termina quando o ser do sexo masculino diz, essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Acabou a criação. Não há mais solidão no planeta. Percebe? Quando Deus faz a clonagem, que Deus fez uma clonagem, não é? Deu uma anestesia no sujeito, ele entrou num sono profundo, que é o que acontece quando o sujeito é anestesiado, recebe uma anestesia geral, fez uma operação cirúrgica nele, como ele é um engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não precisou desperdiçar embrião, sabia exatamente o que buscar, buscou, pegou, fez, desenvolveu e ainda fez manifestar no segundo ser qualidades que não tinha feito de manifestar-se no primeiro, de tal maneira que eles se tornaram complementares e indispensáveis um ao outro. Acrescentando essa resposta do setor do cigarro, estaria enquadrado também a bebida? Tudo que escraviza. A gente vê o budismo hoje, dentro também da própria igreja, as pessoas até dizerem que Jesus transformou água em vinho, que Paulo Tomar vinho com água. tomar vinho. Mas é verdade, Jesus transformou água em vinho mesmo, mas
Daí o sujeito virar beberrão é outra história. Aí é outra história. É isso mesmo, tudo que escraviza, tudo que ao qual você não consegue dizer não, te escravizou. E tudo está aí. E principalmente essa coisa do prazer, e agora com a internet, isso virou uma loucura. Uma loucura. Tem pastores aprisionados nesse negócio. É uma loucura. Então, cuidado, porque isso é não sair do inferno. Você já saiu do inferno, as potestades das trevas não têm mais poder sobre você, a menos que você entregue, que você deixe, que você ceda, que você aceite o convite das potestades das trevas. Mas você pode dizer não. É isso que significa ser salvo. É voltar a poder dizer não. Dizer não ao império, ao poder das trevas. E o poder das trevas não pode fazer nada contra o seu não. Lembra disso. E lembra quando você está sendo atacado. Porque o problema todo é que a gente não se dá conta de que está sendo atacado. Quando é que você sabe que você está sendo atacado? Quando você começa, de repente, a ter desejos que você nunca teve. De onde vem isso? Quando você começa a ser invadido por pensamentos que você tem certeza absoluta que não são seus. E você mesmo fica se perguntando, por que eu estou pensando isso? Quem está sugerindo isso para mim? Quando você começa a sentir necessidades que nunca sentiu. E você fica se perguntando, por que eu estou sentindo essa necessidade? Sabe o que é? É assim, às vezes os caras querem ensinar coisas e ensinam sem pensar duas vezes no que estão ensinando. Eu ouvi uma vez uma pessoa ensinar assim, o inimigo não consegue saber o que você pensa. Eu disse, interessante. E como é que eu consigo saber o que ele pensa? Que mediação que tem aqui? Aí a pessoa não sabia me responder. Falei, e aí? Se o diabo não consegue saber o que eu estou pensando, como é que eu consigo saber que é ele que está falando? Porque eu sei, você não sabe? Eu sei. E fala dentro de mim, não fala fora. Então me explica. E a pessoa não sabia me explicar. E eu disse, e você está ensinando isso baseado em que texto bíblico? E ele não sabia dizer. Você não tem nenhum texto. Então por que você está ensinando? O que você tinha de ensinar é que o poder do sangue de Cristo nos cobre. E não importa o que o inimigo saiba ou não saiba, ele não pode fazer nada. Você entendeu? Você está colocando os cristãos numa relação desigual, porque eles ouvem e não sabem explicar o que ouvem. Sabe o que acontece? A maioria dos irmãos, quando esses pensamentos invadem a cabeça deles, porque você ensina isso, eles pensam que são os pensamentos deles. E sabe o que acontece com eles? Eles ficam loucos porque eles não sabem por que estão pensando aquilo. E eles ficam dizendo, meu Deus, eu estou em pecado, o que está acontecendo comigo? Porque você não ensinou que o diabo sugere coisas para os seres humanos.
E que quando o diabo sugerir coisa, ele tem de dizer não. Arreda Satanás. Ele tem de saber que está sob ataque, você não fala. Você fica dizendo que o diabo só ataca as pessoas, trazendo uma mulher bonita, botando dinheiro na mesa. Não é isso não, rapaz. É muito mais sério esse negócio. Ele sugere coisas. Ele suscita sentimentos, desejos, e você não sabe de onde isso veio. E aí você tem de saber, estou sendo atacado. E aí se você sabe, você diz não. Em nome de Jesus, não. E você invoca o nome do Senhor e você é salvo. Mas você não ensina isso para os irmãos, sabe o que eles pensam? Que já são eles. E não são eles ainda, mas vai ser. Porque você ensinou para eles que isso não pode acontecer, então você já ajudou o diabo a vencer uma batalha, porque eles já estão convencidos de que são eles mesmos que estão pensando essas coisas e que essas coisas nasceram deles mesmos. Mas eles estão desesperados, porque eles não sabem como é que esse pensamento está na cabeça deles. Eles nunca pensaram isso antes. Estava tudo muito bem. Eles não têm ideia de como isso está surgindo. É essa batalha contra o inferno, que se dá nas regiões celestiais, no mundo da superestrutura, no mundo do pensamento. É aqui na cabeça que é a batalha. Por isso que o Paulo disse: renove transforma a sua vida pela renovação do seu entendimento. Pensa com categorias diferentes. Todo pensamento que subir à sua mente e não for verdadeiro, justo, não aceita. Como é que você acha que há cristãos pensando em suicídio? Como é que você acha que há cristãos dizendo para si mesmo: eu não valho nada, eu não presto, eu não faço nada que vale a pena, tudo que eu quero fazer não dá certo, eu sou uma desgraça? Quem está dizendo isso para eles? O Espírito Santo? Eles não percebem. Eles não percebem. E eles entram em pânico, em desespero, porque ninguém disse para eles: repreende. Em nome de Jesus, repreende esse pensamento, repreende esse sentimento, repreende esse desejo. Ele está sendo sugerido para você pelo diabo. Pegou um momento de fraqueza seu. Como tentou pegar Jesus num momento de fraqueza. O problema é que a gente lê a tentação de Jesus, e como todo mundo gosta de fazer de Jesus um herói, a gente diz: então Jesus se separou para jejuar 40 dias e 40 noites. Onde está isso no texto? No texto diz que o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado, e que ele ficou sem acesso à comida durante 40 dias. Não diz que ele foi para jejuar. Onde está isso no texto? Bíblia. Onde está isso no texto? Não está. O que está no texto? Que o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado, e que durante 40 dias ele não teve o que comer, ele não comeu. Até que no final de 40 dias o diabo chegou para ele e disse: então, está com fome? Tentando pegar Jesus num momento de fraqueza.
que é a mesma coisa que ele continua tentando fazer conosco o tempo todo. Um momento de fraqueza, um momento em que você se sentiu não amado, um momento em que você se sentiu não aceito, um momento em que você se frustrou porque uma coisa que você pensou que ia acontecer não aconteceu, um momento em que você sentiu-se abandonado. O diabo aproveita o momento de fraqueza e sugere. E então, está com fome? Vai pelo caminho do atalho, moça. Vai pelo caminho do atalho, moço. Transforma a pedra em pão. E Jesus disse: não, eu vou esperar a palavra de Deus. Olha, se demorar, você morre de fome. Não, eu vou esperar pela palavra de Deus. É aqui a batalha, aqui na mente. É aqui que nós enfrentamos Satanás. Mas aí vem os irmãos e dizem que isso não é possível, e eu fico perguntando: bom, eu também gostaria que não fosse, mas isso está onde no texto? Aí às vezes eu encontro uns irmãos que dizem: não, Deus me falou. Não basta. Mostra no texto. Porque coisa assim Deus não faz segredo não. Está no texto. Mostra no texto, que eu vou assinar embaixo, não vou nem discutir com você. Não tem, não tem. Não tem. Porque é aqui que a batalha se trava, é aqui que eu estou fora do poder das trevas. Ele tenta me seduzir porque não pode mais me dominar. Nem a mim, nem a você. E agora eu posso dizer não. Não. Posso dizer não a qualquer sentimento que eu não deveria sentir. Posso dizer não a qualquer pensamento que eu não deveria pensar. Posso dizer não a qualquer desejo que eu não deveria desejar. Percebe? Sair do inferno. E lamentavelmente tem muitos dos nossos que Deus tirou do inferno, mas ele não saiu. Porque toda vez que ele é atacado, ele pensa que já foi derrotado. E uma coisa é ser atacado, outra coisa é ser derrotado. São coisas diferentes. E o inimigo aproveita mesmo todos os momentos de fraqueza. E nós vamos ter muitos. Porque nós estamos na vida, moço. Estamos na vida, moça. Nós vamos ter muitos. Gente vai tratar a gente com injustiça. Gente vai negar aquilo que a gente estava achando que devia receber. Gente vai falar coisas que nos machucam. E tem mais, você já percebeu gente que fala uma coisa que machuca você lá no fundo da sua alma e você nunca perguntou como é que ele sabe disso? Adivinha como é que ele sabe disso? Adivinha? Dou 3 chances para você. Você pode votar no caramunhão, no tinhoso ou no coisa ruim. Qual dos 3 você vota? Dou 3 chances para você. Quem disse pro cara que aquilo feria você? Quem disse pro cara que o seu pai dizia aquela besteira para você todo dia? Mas você não percebe, porque na sua cabeça não pode acontecer isso. Pode, e acontece. E aí você tem que dizer: opa!
Vá de retro, que você eu reconheço, de longe. Por isso que o Paulo disse, a nossa luta não é contra o carne e o sangue, é contra os principados e potestades. Eles estão por detrás dessa loucura toda aí, semeando essa doideira e usando os seres humanos. Não entra nessa de pensar que a luta é contra aquele cara, porque não é. Ele nem sabe por que disse o que disse. Ele não tem a menor ideia, ele nem sabe nada de você. Mas um cara que sabe que tem trânsito livre na vida dele, porque ele ainda está sob a potestade das trevas, falou para matar você. E falou aquilo que o seu pai dizia a vida toda e que você odiava quando ele falava aquilo. E um dia, quando você encontrou Jesus Cristo, ele te libertou daquilo, mas toda vez que você ouve aquilo, isso gera o que os caras da análise transacional chamam de dicas. Incendeia dentro de você. Quem você acha que sabe disso? É assim, sair do inferno é sair de debaixo da potestade das trevas. Entender o que foi que Jesus fez, me tirou debaixo do poder desses infelizes. E agora eu posso dizer não. Em nome de Jesus. E se você tiver num momento muito fraco, que você não encontra dentro de você a força para dizer não, lembre-se, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invoca o nome do Senhor. Não banca o herói não. Não banca o herói não. Invoca o nome do Senhor. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Senhor Jesus, me ajuda, me socorre. Senhor Jesus, venha ao meu encontro. Jesus, Jesus, Jesus. Grita que Jesus venha ao teu encontro. Não banca o herói. E isso para mim é um segredo. Eu tenho 40 anos de vida cristã e eu não penso duas vezes. Eu invoco o nome de Jesus. Eu berro o nome de Jesus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem piedade de mim que sou pecador. Sustenta-me no teu caminho, sustenta-me na tua casa. Livra-me, socorre-me. E o Senhor salva a todos os que clamam pelo seu nome. Mas para isso você tem de ter consciência do que está acontecendo. É o poder das trevas tentando se apossar de você de novo. Como ele não pode mais se apossar de você, a menos que você entregue o passaporte, ele fica esperando que você entregue. E tem uma coisa, você pode não cair, por exemplo, tem irmãos que caem nas coisas mais abjetas, porque aí começa devagarinho, daqui a pouco já foi. Até que um profeta para o cara no meio do caminho e diz: ô moço, Deus está irritado com você já. Você não está parando. Não, mas aí o cara desaba. O que a gente tem de aprender? Que é aqui que é a batalha, que tem de gritar pelo Senhor, que quando você começar a ter pensamentos que não são naturalmente seus, desejos que você nunca teve, necessidades que você nunca percebeu que tinha e nunca realmente teve, você está sob ataque. Não fica racionalizando esse negócio, porque a gente fica racionalizando: não, mas eu tenho esse direito. Direito a quê, cara pálida? A ser escravo? Você vai entrar nesse mundo de escravidão, você não sai mais disso.
Depois vai ter de convocar os irmãos para fazer círculo de oração para libertar você. Liberta! Mas vai dar trabalho para um bocado de irmão. Que vai ter de chamar um círculo de oração mesmo. Eu já tive casos que eu falei para o irmão, você vai para o círculo de oração agora. Não, mas na minha igreja não tem, mas eu sei igreja que tem, eu vou te levar lá, você vai lá, os irmãos vão orar por você. Que agora você precisa se ajoelhar e os irmãos imporem as mãos sobre você, porque o negócio seu está feio. E já tive situação em que eu ia dizendo assim, irmão, então agora eu vou ajudar você. Me conta aí o que está acontecendo. Ele contava. Então agora, em nome de Jesus, ajoelhe aí, você vai pedir perdão para Deus. Quem disse que o cara conseguia? Eu digo, agora diga, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por isso. Aí o cara engasgava. Irmão, não está possesso não, mas está sob opressão. Aí eu ungia o cara, repreendia Satanás e dizia, agora pede perdão. Aí ele pedia. Agora você vai pedir perdão sobre outra coisa que você disse para mim aqui. Começa. Aí ele ia, oh meu pai, aí ele repreendia Satanás, agora pede. Aí pedia. Até que a pessoa levantou livre. Falei, pô, agora você está livre, não faça mais essa estupidez, hein? Não faça mais essa estupidez. Não entra mais nisso, entendeu? Quando você sentir desejo, berra o nome de Jesus. Não entra nisso. Isso é o diabo tentando aprisionar uma pessoa que Deus libertou com o sangue de Cristo. Então percebe? Sair do inferno, de debaixo dos poderes das trevas. Porque é assim, tem que tomar cuidado para não ir para o exagero de que tudo é Satanás, mas também não vai para o exagero de que tudo é psicológico, porque não é não. Não é não. Tem as duas pontas aqui, elas se encontram muitas vezes. Muitas vezes. Tem de ter essa sabedoria para perceber diante do que nós estamos. E nos crentes acontece muito, às vezes tem crentes que entram nessas coisas abjetas aí e vão sendo aprisionados. Mas a maioria do que acontece com os crentes é autodepreciação. O cara vai se autodepreciando, eu não presto, eu não valho nada, eu sou isso, eu sou aquilo, é isso mesmo, babá, e o diabo dizendo, é isso aí mesmo. Por que você não aproveita e dá um tiro na cabeça? É isso aí mesmo. E tem aquele equívoco, tem uns irmãos que ensinam assim, ó, a gente não é nada, a gente não vale nada, etc. É verdade. Mas é verdade em termos. Por que é verdade em termos? Porque é verdade quando eu falo de mim em mim mesmo, mas não quando eu falo de mim agora resgatado pelo sangue precioso de Jesus. Tem dois lados na questão, moço. Não, porque você é um pecador. Eu não sou mais não. Você é? Eu não sou mais não. Eu agora sou uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro. Sou filho de Deus. Pecado na minha vida agora é acidente, não estou escravo mais, ué. Eu não sou mais escravo de nada não. Eu agora tenho o Espírito Santo, ele mora em mim, o Espírito do Senhor e o meu Espírito se tornaram um só, porque a Bíblia diz que quem se une a Cristo se torna um só Espírito com Ele. Então quando você estiver caindo na autodepreciação, você tem de se perguntar de quem que você está falando? Do cara que você conheceu antes de ser alcançado por Jesus ou do cara que foi alcançado por Jesus? De quem que você está falando? O ser humano que você foi antes de ser alcançado por Jesus era isso aí mesmo.
Mas já foi, moço. Já foi, moça. Agora você está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então não é mais você. Se você não aprender isso, você é presa fácil do diabo. E pior, é presa fácil do diabo pensando que está sendo espiritual. Uma vez um irmão disse para mim, não, ali ele tem essa visão assim, bem, pecadores, aquela linha do pecadores na mão de um Deus irado, que tem seu lado de verdade. Eu não tenho nada contra, eu também sou calvinista. Os arminianos, se quiserem sair, fiquem à vontade, mas fica tranquilo que eu não vim pregar calvinismo, então você não precisa ficar desesperado. Mas eu também penso como na linha do Calvino. Não tudo, mas o princípio. E ele me disse, não ficaria. Eu falei, escuta, se eu ficar contente porque Jesus me salvou, você não vai ficar bravo comigo, vai? Não, porque tem uns irmãos que começam a falar com a gente não pode ficar nem contente porque foi salvo. Ué, mas do que você está falando? Eu já fiz isso, moço, eu já fiz isso, eu já me arrependi. Eu já me arrependi. Não tem que se arrepender todo dia. Não, senhor, eu já nasci de novo. Eu já nasci de novo, eu já me arrependi, eu já entreguei a vida para Jesus, eu já sou nova criatura, agora eu me arrependo se eu pecar. E aí, todo dia, eu não estou lá ainda, mas eu digo para o senhor, eu não estou lá, mas estou aqui. Agora, você está dizendo que eu não estou lá, mas também não estou aqui? Não, aqui eu estou, moço. Eu sou de Jesus, vai. Eu sou de Jesus, Jesus é meu, então eu ainda não estou lá, mas já estou aqui. Tem de ter equilíbrio, irmãos. Equilíbrio, irmãos. Porque, como disse o grande Tomás de Aquino, os extremos se encontram. Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Porque os extremos se encontram mesmo. Então, equilíbrio. Por isso, o décimo significado de ser salvo é ter consciência de que foi perdoado. Foi perdoado. E agora pode fazer tudo em nome do Senhor. Porque gente que não foi perdoada não pode prestar serviço para Deus. Mas irmão, irmã, você foi perdoado. Não há nenhuma condenação sobre você. Sabe aquele filme que vai passar no dia do juízo para você ver tudo que você fez? Não vai passar. Não tem filme nenhum. Não tem filme nenhum. Não tem telão, não tem filme nenhum. Sabe por que não tem filme nenhum? Porque Deus se esqueceu das suas transgressões. Não é isso que está escrito? Por que ele vai passar um filme? Ele já esqueceu e não quer lembrar. Está na cruz. Está na cruz. Ele não se lembrará mais das suas transgressões. Passou. Acabou. Não tem filme nenhum. Tem gente que pinta Deus como um opressor. No dia do juízo eu te pego. Que isso? No dia do juízo vão se abrir os livros, seu nome está no livro da vida, pronto. Você vai lá pegar a pedrinha com o novo nome e vai fazer festa. É isso.
Não tem filme nenhum. Tem uns irmãos dizendo que Deus, para ter relacionamentos significativos com a gente, decidiu não saber o futuro. Errado. Deus sabe o futuro. Deus, para ter relacionamentos significativos conosco, resolveu não saber o passado. Entendeu? Então, ele não sabe mais o seu passado. Por isso que tem uns irmãos que oram assim: Senhor, perdoa as minhas multidões de pecados. Que multidão, ó? Você tem multidão de pecados, você não nasceu de novo. Você não tem mais multidão de pecado. Você tem essa luta da caminhada que todos nós temos. Aqui e ali a gente faz a vontade de Deus e se sente revigorado. Aqui e ali a gente não faz e diz: Senhor, perdão. Pronto, está perdoado, levanta e vai para frente. Que essa é a beleza de ser cristão, porque crente até quando cai para frente. É para levantar e para... Aproveita que já caiu para frente, vai para lá, dali para frente, não volta mais. Se arrependeu? Arrependeu. Aprendeu? Aprendeu. Então cresceu, então vai para frente. Vai embora. Percebe? Perdoado, Deus aceita o seu culto. Deus aceita a sua oração, Deus aceita o seu louvor, Deus aceita você. Você foi perdoado. E é isso que significa ter sido salvo. E também significa que agora você pode perdoar. Gente salva, perdoa. Porque foi perdoado, então perdoa. Se você não está conseguindo perdoar, você está cometendo um grande pecado. Porque você foi perdoado. E você foi perdoado pela graça de Deus. Usa essa graça para perdoar outra pessoa. E você diz: não, mas eu não estou sentindo. Que sentir, cara pálida? Que sentir? Que sentir? Hipocrisia não é a diferença entre o que você sente e o que você faz. Hipocrisia é a diferença entre o que você diz acreditar e o que você faz. Você tem de dizer: não, está perdoado em nome de Jesus. E ponto final. E sai do barco e anda sobre as águas. Ponto final. Ser cristão é andar sempre sobre as águas. Está perdoado. E quando vier aquele sentimento, você repreende o sentimento que não é de Deus. E você vai ser instado pelo diabo a dizer: não, mas você tem direito. Não, não tem não. O seu direito ficou lá na cruz, quando você pediu perdão. Você pediu perdão? Só que você foi perdoado antes de pedir perdão. Então perdoa. Mas o outro não me pediu perdão. Eu sei, mas você foi perdoado, você perdoa. Se ele vem buscar o perdão ou não, é um problema dele. Você libera. Porque aí você libera o seu coração. Pronto. Não, mas você não sabe o que ele fez. Não foi pior do que o que a gente fez com Deus. Eu sei que não foi. Eu já sofri muito na mão de gente, mas também já fiz muita gente sofrer na minha mão. Então está empatado, é chumbo tocado isso tudo. Então eu peço perdão, sou perdoado e perdoo. Porque Deus perdoou. Deus perdoou a mim, a você. E ser salvo é ter sido perdoado e estar sempre pronto para perdoar. Por isso que eu digo sempre que crente não tem problema pessoal, só tem problema técnico. Que o pessoal já foi resolvido pelo perdão. Agora nós temos de acertar os técnicos. Que irmão, você está perdoado, mas
Não dá para fazer isso aqui de qualquer jeito. Como é que nós vamos fazer? Aí o problema é técnico. Porque não perdoar é trazer o problema para a dimensão pessoal. Não pode. Tem de perdoar como foi perdoado. Que, aliás, é a única coisa que glorifica a Deus é a gente perdoar. Agora, isso não quer dizer que não tenha problema que precisa ser resolvido. Então vamos lá, agora, só que agora o problema é técnico, não é mais pessoal. A pessoa está perdoada. Então agora vamos resolver o problema técnico. O problema técnico pode ser, irmão, já descobri que você não consegue cumprir a tarefa que você tem de cumprir. Eu só posso ajudar você até aqui. Daqui para lá não consigo mais ajudar você. Precisamos acertar esse detalhe. Como é que fica? Você vai mudar? Não vai? Se você acha que não tem condições, então você vai me permitir, eu vou me sentir liberado para buscar uma outra alternativa. Mas já não tem mais nada pessoal. Se eu encontrar o irmão amanhã de novo, eu vou abraçá-lo. Se ele tiver necessidade, ele pode contar comigo. O problema agora é técnico, não é pessoal. Não é, olha o que você está fazendo comigo. Não está fazendo nada comigo. Já está perdoado. Só que tem um probleminha técnico aqui, nós temos que resolver, ué. Não tem jeito, tem tarefas, tem prazos, essas coisas precisa resolver. Então vamos resolver, é um problema técnico agora. Não tem nada a ver comigo, não está fazendo nada comigo. Não está fazendo nada comigo não, está perdoado. Mesmo porque nós estamos todos a serviço do Senhor aí. Só que agora tem um probleminha técnico aqui, esse daí tem que resolver. Como é que a gente resolve? Qual é o melhor jeito da gente resolver, de modo que a causa de Deus não sofra prejuízo por causa disso? Pronto. Então, crente não tem problema pessoal, tem problema técnico. Técnico é fácil de resolver. Vamos tomar um café e a gente volta dentro de 10 minutos.